Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre os parâmetros de avaliação qualitativa das características dos efluentes. É importante ter em mente quais os parâmetros que caracterizam um efluente para que esse seja tratado biologicamente ou físico-quimicamente, que é o objetivo dessa disciplina. Pois bem, a partir das notas de aula que eu já tinha, eu dividi aqui entre os parâmetros das características físicas e químicas. Dentro das características físicas, os parâmetros físicos também, nós temos a temperatura. O primeiro parâmetro a se avaliar. A temperatura, como já é sabido, à medida que ela aumenta, diminui-se a eficiência produtiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá na indústria, boa parte da energia produzida está saindo na forma de calor no efluente. Também o aumento da temperatura acelera a velocidade de algumas reações até o certo ponto. Então, a gente está trabalhando com tratamento físico-químico, é interessante que a temperatura tenha um equilíbrio. À medida também que a temperatura aumenta, diminui-se a concentração de oxigênio ali naquele efluente e aumenta-se a concentração de demanda bioquímica de oxigênio. A temperatura também é interessante que ela esteja entre 25 e 35 graus, porque fora desses parâmetros aqui, diminui-se bastante a atividade biológica de um efluente tratado por esse meio. Pois bem, a temperatura ela nos dá alguns indícios, como por exemplo, se um efluente ele passou por alguma caldeira ou algum processo que aumenta ou diminui bastante a mesma, é possível que boa parte dos micro-organismos ali tenham morrido. Então, você faz uma DBO, não consegue, dá praticamente zero, né, se você não incorporar ao efluente a semente de outros micro-organismos. Então, quando você faz a DQO, dá altíssima. Não quer dizer que esse efluente não tenha matéria orgânica, tá? Ele tem bastante. Só que pelo fato de ter passado por uma caldeira, por um processo de congelamento, por um processo de fermentação também, boa parte dos micro-organismos ali ficam inativados. Tá? Então é importante conhecer de onde é que vem esse efluente e qual o processo que lhes deu origem. Tá? Quanto aos sólidos, os sólidos, a variação de pH muitas vezes causa coagulação ali nos sólidos dissolvidos. Por quê? Porque pode gerar compactação da dupla camada difusa, que a gente vai ver bem lá para frente também. E aí boa parte dele pode gerar pequenos coágulos, tá? Os sólidos dissolvidos, ou seja, aqueles que passaram por uma membrana de 2 micrômetros, eles são compostos basicamente pelos nitratos, pelas formas de cálcio, magnésio, pelos bicarbonatos, potássio, íons de ferro, cloreto e outros compostos mais, tá? E à medida que a quantidade de sólidos, a concentração de sólidos dissolvidos, ela seja alta no efluente, há um indicativo de um tratamento físico-químico, provavelmente por meio de coagulação barra floculação e posteriormente decantação, sólidos dissolvidos fixos. Tá? Enquanto que a concentração de sólidos dissolvidos voláteis dá um indicativo de um tratamento mais biológico, porque este aqui ele é indicador de matéria orgânica degradável, enquanto que os fixos é matéria inorgânica, no geral, diria assim. Os sólidos dissolvidos também, mais os gases gerados, por exemplo, num tratamento biológico, podem gerar sólidos suspensos, tá?
E aí o processo de análise e retirada desses sólidos suspensos é diferente. Por que eu estou falando desse detalhe aqui do tratamento biológico agora? Pelo seguinte, quando a gente faz análise de um efluente para ver qual o melhor tratamento dele, esse efluente, posteriormente, ele pode passar por um tratamento biológico. E aí, quando você vai fazer determinação dos sólidos, dá um sólido dissolvido bastante concentrado, né? Só que por ter passado por um tratamento biológico, alguma coisa relacionada também à fermentação que gera gases, boa parte desses sólidos dissolvidos vão sair na forma de sólidos suspensos, tá? Aí o tratamento físico, por meio de flotação, seria o mais indicado. Condutividade elétrica. Esses mesmos sólidos dissolvidos aqui podem diminuir a distância entre essas moléculas ali e podem acabar gerando a condutividade elétrica no efluente. Também essa condutividade elétrica ela pode ser indicativo de alguns teores de sais, como por exemplo de sódio, e pode acabar inviabilizando um tratamento biológico se esses teores de sais forem elevados. Quanto aos tratamentos químicos, esse resumo aqui diz o seguinte, sobre os carboidratos. Eles estão presentes basicamente em proteínas, em alguns tipos de esgotos, efluentes, que tenham concentração de açúcares, amido e celulose bem elevadas, tá? Esses açúcares, eles têm um sistema de degradação, uma via de degradação um pouco mais rápida, tá? Enquanto que a celulose um pouco mais difícil. Então, o próprio processo de degradação dos açúcares, por meio da fermentação, pode gerar gases e vai gerar também alguns ácidos orgânicos. Apesar de serem ácidos orgânicos, o pH ele pode reduzir abaixo de 4, inativando alguns micro-organismos ali. Então, eu retomo aqui, você faz uma análise tipo de DBO, dá baixíssima, quase zero, se você não inocular. Aí você faz uma análise de TOC, que a gente já vai ver para frente, carbono orgânico total, e de DQO, e sólidos voláteis, dá um pouco mais alta, tá? Outro importante também são os óleos, graxas e gorduras. Eles são solúveis em hexano, basicamente um composto químico utilizado para a determinação deles. E eles podem estar na forma total, basicamente o óleo puro, podem estar na forma livre, separado após uma agitação, por exemplo, podem estar na forma solúvel, submetido a um ataque ácido, ou emulsificado, que é a diferença entre o óleo medido e o subnadante, o solúvel. É interessante, pessoal, os óleos, muitas vezes a gente não consegue retirar ele do efluente só por diferença de densidade, um tratamento físico. Nós vamos ter depois outros sistemas de tratamento lá no final da disciplina que a gente vai ver. Outro detalhe também, outro parâmetro importante, os surfactantes, que são substâncias tensoativas compostas por grandes moléculas orgânicas. Eles foram utilizados bastante tempo de forma inorgânica nos detergentes. Hoje eles são totalmente orgânicos, tá? Eles são solúveis em água e eles diminuem a tensão superficial da água. E aí causam alguns tipos de espuma, tá? Outros poluentes, de modo geral, prioritários, ou seja, são poluentes interessantes e importantes para serem monitorados, que vão dar um indicativo de tratamento basicamente físico-químico. Veremos na tabela, aqui a relação de alguns poluentes prioritários, alguns marcados também com 2x são os poluentes, deixa eu só voltar aqui, anotados como X são poluentes orgânicos voláteis, os demais são semivoláteis, e assinalados com 3x são os pesticidas, conforme a Agência de Proteção Internacional, de Proteção Americana, desculpa.
Então, nós temos aqui alguns princípios ativos que com certeza irão inviabilizar o tratamento biológico do efluente. Prosseguindo nos parâmetros químicos, os compostos orgânicos voláteis, os VOCs, eles têm um ponto de ebulição menor ou igual que 100 graus, são compostos basicamente por benzeno, tolueno, xileno, etileno, tetracarbono, carbono, por aí, tal. São altamente solúveis e móveis, sendo transferidos na água para a atmosfera facilmente, de um ponto de menor concentração para maior concentração. Tá? Então, esses aqui são importantes porque muitas vezes presentes ali em alguns efluentes que possuem principalmente partes assim da indústria petrolífera. O oxigênio dissolvido, a concentração do oxigênio dissolvido, ela está em função, como a gente já viu várias vezes aí no curso, da temperatura, da altitude e da salinidade. A gente vai ver depois uma tabela que retrata isso aqui. O pH, a diferença, ele é diferente de acidez e alcalinidade. A gente consegue separar a acidez e a alcalinidade do pH, tá? A gente viu isso lá em qualidade de água, a gente faz a determinação dos três separadamente. Então, o pH ele não é composto pela acidez e alcalinidade, ele dá um indicativo, tá? Ele afeta o tratamento biológico, a precipitação de metais, a coagulação, a floculação, a cloração, a amonificação, desinfecção e tudo mais. Basicamente, o tratamento químico de efluente parte de equilíbrio de pH. Tá? A partir do ajuste de pH, a gente consegue fazer precipitação de alguns metais e sem ele a gente não consegue fazer coagulação e floculação. O pH baixo ele é corrosivo, ao passo que mais alto ele é incrustante. Tá? O nitrogênio ele está composto nas proteínas e alguns depósitos minerais. O nitrogênio das proteínas se decompõe em aminoácido, amônia, nitrito e posteriormente a nitrato. Basicamente, o nitrogênio que está nos efluentes orgânicos são compostos aí, pelo nitrogênio orgânico que vem de proteínas. Tá? A remoção dele a gente vai ver mais para frente, no final da disciplina, que é por meio de processos terciários, chega até nitrato. O fósforo, ele é tão necessário quanto o nitrogênio no processo ambiental e agrícola. Ele é composto pelos ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico. Eles são disponíveis para o metabolismo por via biológica. A ruptura desses dois átomos na hidrólise do polifosfato, então chega ali a parte dos fosfatos. Então, como eu já tinha comentado a respeito do oxigênio, a concentração do oxigênio varia em função da altitude, da temperatura e da salinidade. Tá? Prosseguindo ainda com os parâmetros químicos, nós temos os compostos de enxofre, muito presente em alguns efluentes. Basicamente, é a oxidação dos sulfetos a sulfitos e tiosulfatos. Os compostos de enxofre, eles estão presentes basicamente na forma de sulfatos. Eles são oriundos de curtume, indústria de celulose, indústria têxteis, por aí vai. Com pH alto, aproximadamente a 9, há um equilíbrio de sulfeto e sulfeto de hidrogênio. Tá? E à medida que esse pH ele vai diminuindo, como por exemplo a fermentação dos próprios esgotos, há uma conversão do sulfeto e sulfeto de hidrogênio em H2S, que é o gás sulfídrico. Ele é muito volátil e tóxico. Ele gera esse odor de ovo podre no efluente, mesmo em baixas concentrações, algo em torno de 0,3. Passando disso, em torno de 5 mg
por litro, ele é tóxico. E acima de 100 a gente já não consegue mais sentir o odor, porque a nossa narina já é obstruída. Um parâmetro muito importante também são os fenóis. Mesmo sendo efluentes agrícolas, agroindustriais, diria assim, possui-se bastante formas de fenóis ali. A gente até chama de fenóis totais. E esses fenóis, eles são compostos basicamente por um íon hidroxila, mais uma cadeia de carbono associada a um anel aromático de fenol. Os mais presentes são os fenóis, clorofenóis, diclorofenóis, triclorofenóis, são compostos orgânicos voláteis, extremamente tóxicos, porque inibe o crescimento bacteriano lá num tratamento biológico. Então, eles são oriundos de atividade petrolífera, de tratamento de madeira, siderúrgica, química, etc. E são um padrão de qualidade de água. Lá no CONAMA 357 já estabelece a concentração máxima dos fenóis. Os cianetos, CN, os cianetos, eles são extremamente tóxicos e hidrolisáveis na água e vão gerar com o hidrogênio o HCN, que é bastante tóxico. Ele é utilizado na galvanoplastia para manter a solubilidade dos metais. A galvanoplastia é um processo de revestimento de zinco, eu diria assim, de um material de ferro para evitar com que ele se oxide com o tempo. E uma das formas de diminuir a toxicidade dele é oxidar ele a cianato, que ele vai ser 10 vezes menos tóxico. Um outro ponto interessante, aqui eu só vou listar rapidamente, são os metais pesados. Os metais pesados, eles têm alta densidade, algo em torno de 5 gramas por centímetro cúbico. Então, a partir daí, já é considerado metais pesados, e também quando ele tem um número atômico maior do que o ferro. Assim, um conceito geral sobre os metais pesados. Eles são bioacumuladores no nosso organismo, porque eles têm afinidade com a sulfidrila, que está ali nas proteínas e nas nossas gorduras. E tem baixa mobilidade no organismo, porque ele vai ficar aderido. É um padrão de qualidade. Lá no CONAMA 357 estabelece algumas formas de metais para que sejam monitorados. Tá? Então, por exemplo, antimônio, eles vêm de bateria, liga, borracha, é um retardante de fogo, plástico, etc. Arsênio, que vem de pesticida, bário, de metalurgia, ligas, tintas, cerâmicas. Da mesma forma, berilo, boro. O cádmio vem da galvanoplastia, tintas, pigmentação. O chumbo, ele é proveniente de baterias, vidros, tintas, dentre outros tipos de uso. O cobre, da indústria de alumínio, tintas, inseticida, fotografia. O cromo, muito estudado na remoção de efluentes. Remoção de cobre de cromo de efluentes. Ocorre num íon cromoso, posteriormente o crômio, cromita, cromato e dicromato. São sempre oxidados à forma crômia. Tá? A galvanoplastia, anodização de alumínio, tintas, pigmentos, explosivos, papéis. Boa parte desses processos produtivos empregam o cromo. Tá? Mercúrio, muito utilizado na indústria de eletrônicos. Ele está mais na forma de metilmercúrio, no caso que ele é o mais perigoso. O níquel, também combinado a outros metais, é muito tóxico, assim como a prata, que é utilizada em filmes, joias, ligas. Então, os metais pesados, pessoal, em efluente, uma das formas mais rápidas de se remover
para destinar esse efluente ou reutilizar por meio de tratamentos terciários ou também tratamentos físico-químicos. Algumas características dos despejos, então aqui nós temos algumas categorias. Aqui as concentrações quanto DBO, DQO, sólidos suspensos totais, óleos e graxas, a parte de cianetos, fluoretos, fenóis e outros poluentes, metais pesados também, as categorias e da mesma forma. Mais para frente, a gente vai ver essa relação aqui, ó, que caracteriza a parte orgânica de um efluente, para poder indicar ele para um determinado tipo de tratamento. Bom, a apresentação foi bem breve e rápida. Eu vou deixar uma atividade na página disciplina que vocês vão basicamente ir em busca de um artigo que utilizou um tratamento terciário em um efluente. E vocês vão fazer uma breve discussão por que o tratamento desse efluente foi terciário e não secundário, baseado nas características e nos padrões apresentados aqui. Mais detalhes lá na atividade na página do curso. Obrigado.